Olá, eu sou Ana Cláudia Chandra do Easy Espiritualidade e estou de volta aqui para o compartilhamento do livro Yoga como Estilo de Vida do meu mestre espiritual Chandramukha Swami. Chandramukha Swami é um mestre que tem mais de 40 livros escritos sobre espiritualidade aplicada e todos ligados a yoga e ao Vedanta, que é o estudo dos Vedas, estudo das escrituras sagradas que nos leva à compreensão de Krishna, da Suprema Personalidade de Deus, ou simplesmente Deus, o todo absoluto. E nós vamos hoje a Satya. Satya significa um convite à veracidade. Isso é um tema bem interessante nos dias de hoje, onde nós vivemos neste mundo material e nós não somos verdadeiros nem conosco, nem com o próximo, nem muito menos com Deus. Então, nesse processo de Satya, vamos primeiramente fazer a introdução. A palavra sânscrita Satya é composta pela palavra Sat, que é uma referência a tudo que é verdadeiro e é uma raiz essencial na filosofia védica. Sati é uma referência àquilo que é verdadeiro, eterno e que tem existência substancial e está associado à filosofia védica e se opõe ao que é ilusório, temporário e se associa à ideia de algo que é permanente, verdadeiro. Então, Satya, ele vai de encontro a tudo aquilo que não é verdade, que é ilusão, e traz à tona aquilo que é verdadeiro. Então, Satya pode ser compreendido como uma qualidade, compreendida como uma qualidade da verdade ou própria à realidade. Então, eu preciso ter esse compromisso comigo, porque ele é um yama, né? Ele é um yama onde eu vou me relacionar com o mundo exterior, com a minha verdade interior, com a minha veracidade, com a minha decisão de ser uma pessoa verdadeira, né? E dentro desse processo filosófico existe a parte espiritual que busca uma compreensão profunda acerca da busca pela verdade absoluta e a aderência aos princípios da realidade. Então, quando eu estou praticando Satya, eu estou ao mesmo tempo buscando pela verdade absoluta, que é o próprio Deus. E Deus está em nossos corações como a testemunha, testemunhando se nós somos verdadeiros conosco, com o próximo e com o mundo. E buscando esse esquisito, né, da honestidade. Então, essa prática de Satya não é uma prática que envolve não apenas falar a verdade. Eu vou ser verdadeiro, eu vou falar tudo que vier na minha mente, vou falar tudo que vier na minha língua, né? Porque a gente estudou sobre ahimsa, né? E ahimsa é a não violência. Então, quando eu não sou verdadeiro comigo, nem com ninguém, eu estou praticando ahimsa. Eu estou praticando a violência, né? Ahimsa é não violência, e hinsa é violência, né? Então, viver dessa maneira autêntica, sincera e em conformidade com a realidade. Implicando em ser honesto consigo mesmo, com os outros e agindo de acordo com os princípios da integridade e da transparência. Então, a gente pode aqui citar também, nesse processo de Satya, um convite à veracidade, o nosso querido Gandhi, né? Que ele libertou a Índia sem violência. Ele libertou a Índia numa expressão de força da verdade, firmeza da verdade, enraizada nas escrituras védicas. As escrituras védicas não são propriedades da Índia, é uma propriedade do globo terreno, do globo terrestre. Todos que querem conhecer a verdade devem se aproximar dos Vedas. Os Vedas significam conhecimento, né? E Gandhi,
ele praticou Satyagraha, né? Que é uma maneira de combater a injustiça e a opressão sem recorrer à violência física, emocional e espiritual. Gente, isso é muito importante. Porque o que a gente vê hoje é as pessoas se degladiando umas com as outras. O que a gente vê hoje é guerras, é países querendo serem os melhores, os maiores, tomar a terra um dos outros, ou um querendo ser a prioridade, como se eu prego isso, aquilo, outro, então eu tenho direito a isso, aquilo, outro. E isso não é Satya, isso é violência física, emocional e espiritual. Então, para poder adentrar mais no conceito de Satya, nós vamos falar sobre o Dharma, que é a justiça. Dharma é a própria justiça, né? E é um termo que nos traz a reflexão sobre qualquer forma de violência, para que, sem essa violência, a gente possa transformar o nosso mundo interior, nosso mundo exterior, e a gente possa contribuir para a mudança no planeta, né? Então, Satya vai além dessa superfície apenas de um convite à veracidade, ponto, né? É um caminho para a libertação espiritual e a compreensão da verdadeira natureza do ser, porque quando eu cumpro o Dharma, que são os princípios éticos, morais, religiosos, a minha missão de alma, de servente a Deus e de praticar essa relação com esses yamas de veracidade, essa relação com o yama do mundo externo, sendo verdadeiro comigo, com os outros e com o mundo, né? Então, assim podemos entender Satya, que não se limita apenas a verdades factuais, mas abraça uma verdade profunda e universal que transcende as aparências. Está ligada não apenas à comunicação verbal, mas uma vida de integridade, honestidade e justiça. Integridade, honestidade e justiça em todas as esferas da nossa existência, né? Então, para que a gente possa estar de acordo com o nosso Dharma, né? Que o Dharma é a lei cósmica que guia e sustenta todas as coisas. Então, meu Dharma é a minha lei daquilo que eu preciso fazer, daquilo que eu entendo que é necessário fazer para que esse planeta se torne um planeta mais humano, mais pacífico e mais equilibrado, né? Então, o Dharma é interpretado como os deveres e responsabilidades de uma pessoa na vida com base em sua posição social. Então, cada um tem seu Dharma de acordo com sua posição social. Representa um guia para viver uma vida justa e ética em harmonia com os princípios universais da retidão. E eu não posso ser uma pessoa correta, honesta, sem ser verdadeira. E essa verdade ela tem que vir acompanhada da bondade como estilo de vida, que é outro livro do meu mestre espiritual, Bondade como Estilo de Vida, para que a gente ande nos caminhos retos do Senhor, né? Então, Satya envolve a busca pela verdade interior, a conexão com a sabedoria da intuição, que é o próprio Deus no coração, e a capacidade de discernir entre o verdadeiro e o ilusório. Então, a gente não tem essa capacidade, porque a gente não tem esse caminho dármico, esse caminho que significa o que é que eu vim fazer aqui, qual é o meu Dharma, o que é que eu devo exercer, qual é a religião que eu vou praticar, né? Então eu vou ler aqui um texto, um pequenino texto de nosso queridíssimo mestre A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. E antes desse texto, né, honestidade requer ser honesto consigo, com os outros, evitando a falsidade, a hipocrisia e a manipulação. Isso é muito importante. Vou ler de novo. Requer honestidade consigo mesmo e com os outros, evitando a falsidade, a hipocrisia e a manipulação. E é só isso que a gente vê na atualidade. Falsidade, hipocrisia e manipulação. Bem-aventurados os mansos e humildes, porque verão a Deus. Não é com violência, não é praticando a rinça, aliás, rinça, que é a violência, e levantando a bandeira a rinça de não violência, que nós vamos praticar uma veracidade, um convite a Satya, de ser verdadeiro, e não ser falso, não ser hipócrita, e não querer manipular nem a si próprio, nem aos outros. A palavra Dharma significa dever, embora ela seja frequentemente traduzida como religião. E a religião
seja definida geralmente como um tipo de fé. Dharma se refere ao verdadeiro dever constitucional de alguém. Vou repetir. Dharma se refere ao verdadeiro dever constitucional de alguém. Então, eu sou uma alma, é a minha posição constitucional. Eu não sou um corpo, então, eu sendo uma alma, eu devo exercer o meu Dharma, que é servir a Deus acima de tudo e de todos. Como Jesus diz, ame a si mesmo, ao próximo e a Deus sobre todas as coisas. Então, Dharma se refere ao verdadeiro dever constitucional de alguém. É dever da pessoa conhecer as necessidades da alma, mas, infelizmente, não temos informações sobre a alma e estamos simplesmente ocupados tentando suprir as necessidades para o conforto do corpo. Então, isso é ilusão. Viver simplesmente para as necessidades do corpo, né? Então, a gente precisa exercer nosso Dharma sem falsidade, sem hipocrisia e sem manipulação. E exercendo a nossa fé praticada hoje, amanhã e depois, direcionada ao Supremo Deus, Krishna, o todo atrativo, todo atraente. Então, assim, dentro da Bhagavad Gita, que é outro livro fantástico, que é a Ciência da Alma, maravilhoso, né? Encontramos ensinamentos que transcendem as barreiras religiosas específicas. Quando a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, afirma que a entidade viva dentro do corpo ela é eterna, nós somos eternos porque nós não somos um corpo, nós somos alma. Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, está falando apenas para os seguidores, dos Vedas, ou seja, daquele que estuda os Vedas. Mas essa verdade se aplica para todos nós, porque todos nós, independente da religião que estamos, somos almas. E nós devemos aprender primeiramente sobre nós, para poder exercer o Dharma com fé, confiança e honestidade. Então, essa conexão com o Satya é uma conexão eterna, e nós somos eternos, nós somos almas espirituais, e nós devemos buscar essa veracidade, para que a gente possa ser verdadeiro conosco e com os outros, né? Então, se alguém diz, eu sou verdadeiro porque eu digo tudo para o outro, será mesmo que você é verdadeiro? Porque a ideia de Satya, de veracidade, ela traz um conceito que vai muito além da verdade, daquilo que eu exerço, da religiosidade, da minha fé. Ele é um conceito que traz uma qualidade de eternidade, porque a eternidade, Sat Chit Ananda, eterna, cheia de conhecimento e bem-aventurança, é uma qualidade nossa, da alma, né? É uma qualidade da nossa constituição espiritual. Então, aqui, essa posição é inerente a todo ser vivo, independente de religião ou religiosidade. Então, assim, só nós podemos entender Satya, veracidade, com o nosso Dharma, com a nossa constituição, com o nosso segmento daquilo que a gente acredita para praticar, independente de religião, nós devemos praticar aquilo que é verdadeiro, né? Então, eu vou deixar vocês aqui, né, com uma premissa, né? De modo semelhante, os Vedas, o estudo sobre Deus, sobre o conhecimento, Vedas significa conhecimento, são uma espécie de diário oficial transcendental, ou seja, tudo está publicado nos Vedas, né? E aí, o Dharma, que significa as leis ou códigos enunciados diretamente por Deus, devem ser cumpridos porque estão lá escritos. E não só nos Vedas, mas também em outros livros sagrados. E aí, a gente precisa entender que, com o nosso olho clínico, com a nossa verdade absoluta, que é Deus em nós, nós precisamos buscar essa experiência do mergulho naquilo que é verdadeiro. E isso inclui não só a nossa vida, como também a religião que a gente pratica, a filosofia que a gente exerce. Por quê? Porque existem muitas religiões fabricadas por pessoas imperfeitas que deturpam o verdadeiro significado da espiritualidade. Então, a gente deve buscar o verdadeiro significado da espiritualidade onde a gente existe veracidade dentro daqueles que praticam pelo próprio exemplo. Acharya significa ensinar pelo próprio exemplo. Então,
Eu sou o modelo de Deus para expandir e melhorar meu mundo e o dos outros. Então eu devo praticar primeiramente comigo para poder compartilhar com os outros, né? Então, a sabedoria nos leva a buscar a cura para a nossa visão distorcida. Foi para promover as obstruções que nos impedem de compreender a verdadeira religião que Krishna veio ao mundo oferecer a Bhagavad Gita. Então, a Bhagavad Gita trouxe a ciência suprema da alma, que vai muito, muito mais além do conceito dármico, da missão ou da religião que eu exerço, mas sim da posição constitucional que é Sat Chit Ananda. Eu sou eterna, cheia de conhecimento e bem-aventurança. E para isso eu preciso exercer veracidade para honrar as minhas qualidades de alma, filha de Deus, filha de Krishna, filha do Supremo, criada por Deus, para exercer aqui na Terra a minha veracidade. Primeiro, ahimsa, não violência, agora Satya, um convite à veracidade. Na prática, vemos muitos líderes religiosos contemporâneos carecendo de entendimento claro sobre Deus, mas ainda assim assumindo o papel de pregadores. Como podem transmitir as leis divinas sem compreender plenamente a natureza de Deus? Meditem nisso. Como nós podemos pregar, qualquer que seja religião, filosofia, conversa, compartilhamento, aula, sem compreender plenamente a natureza de Deus? Suas pregações, neste caso, não conduzem ao verdadeiro crescimento espiritual, mas apenas perpetuam equívocos. Dharma, como religião, é importante lembrar que, neste caso, Dharma se refere às leis e às ordens de Deus. Então, se eu estou exercendo, tentando praticar uma lei de Deus e eu não estou sendo verdadeiro, porque Deus é a pura verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus já diz isso na Bíblia. Então, essa verdade é a verdade da minha missão, do meu Dharma, da lei que eu sigo, das regras e regulações daquilo que eu acredito e do meu caminho comigo mesmo, sendo uma pessoa que traz esse convite de Satya para a realidade. Esse convite para que a gente possa ter um claro entendimento de Deus e da obediência às suas leis, porque Deus criou leis e nós devemos obedecê-las e vivenciá-las da melhor forma possível. Então, o conceito de Satya está intrinsecamente ligado ao Dharma, a nossa missão, pois viver em verdade nos conecta à essência espiritual, promovendo clareza mental, autenticidade e integridade em nossas ações. Gente, isso é muito importante. Isso é profundo e carecido de prática, carece de prática, ou seja, é necessário uma prática para que a gente entenda o que é Satya, que está ligado ao nosso Dharma, à nossa missão, para viver a nossa verdade conosco, com o mundo e com o outro, nos conectar à nossa essência espiritual de alma. Eu sou uma alma constitucionalmente criada por Deus, eu preciso saber sobre mim, e isso precisa o estudo de livros que venham trazer esse conhecimento. Promover a minha clareza mental, eu preciso ter clarividência mental, entender para compreender a minha essência espiritual, que eu não sou um corpo, e sim sou uma alma. E com essa integridade eu vou respeitar todas as almas que estão ao meu redor, todas as entidades vivas que foram criadas por Deus, porque eu vou fazer esse convite à minha verdade, com a verdade do outro, com a verdade do planeta, com a verdade de Deus em mim e com a verdade da prática espiritual vivenciada dia após dia. E isso inclui honestidade nas nossas interações com os outros e sinceridade conosco mesmo, né? Satya fortalece relacionamentos genuínos e aprofunda a compreensão pessoal, levando uma vida em harmonia com a verdade universal. Gente, isso é muito lindo. Satya aprofunda a compreensão pessoal, levando uma vida em harmonia com a verdade universal, que é o próprio Deus. Conhecereis a verdade, conhecereis Deus, conhecereis a Supremo, conhecereis Krishna, conhecereis a verdade, a ciência suprema da alma, e essa verdade vai libertar você desse cativeiro e vai tirar você dessa não veracidade. Vai trazer você para uma prática contínua e genuína, trazendo paz interior e a sensação de conexão autêntica com o mundo ao nosso redor.
Então, Satya, um convite à veracidade. Gratidão, meditemos neste conceito, pratiquemos na nossa vida e colheremos os frutos da nossa prática para que possamos cada dia melhor servir a Deus, ao mundo e ao planeta, a nós mesmos, por que não? E assim eu agradeço. Gratidão.